Antes de tudo, para ajudar o canal, se inscreva. Vamos ao vídeo. Êxodo capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispus o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão,
fazendo toda a obra, e criando invenções. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo o sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também, para a tenda, uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez, de madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra, para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido,
de obra esmerada o fez com querubins. 36 fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro, os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também, ao redor, uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes, que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe, de ouro puro, 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura, era quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros,
e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também, para o altar, um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir a porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte cortinas de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura, na largura, de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas, para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam,
e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo, esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia,
e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam,
até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Para mais vídeos se inscreva no canal. Muito obrigado.